muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ágil. E o podcast hoje está num formato diferente, que a gente está com um convidado muito especial aqui. Eu sou o Denison Vieira, junto comigo está o Denis Pedro, a Duda Lima, que vocês já conhecem, mas hoje nós estamos com o Gabriel. Fala aí, Gabriel, se apresenta para a galera. Olá, pessoal, sou o Gabriel Hoffman, sou engenheiro ClickUp. Estou aqui hoje com o pessoal do Seja Ágil para conversar um pouco sobre o ClickUp, expandir um pouco para a audiência, um pouco mais sobre a plataforma e sobre a utilização do ClickUp na gestão ágil. Show de bola! Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso bate-papo, né, Denis? Gabriel. Bora lá. O Gabriel, ele é expert no ClickUp, né? Conhece muito o ClickUp aqui no Brasil. E não sei se vocês sabem, mas eu acho que a audiência já sabe, a gente já falou bastante sobre isso. O ClickUp é a ferramenta que a gente usa na MindMaster, né? É a nossa ferramenta que a gente usa para colocar a gestão ágil na prática. Inclusive, dentro dos nossos cursos, a gente ensina outras ferramentas também, né? Como o Trello e tal, mas a gente também ensina a usar o ClickUp, que é a ferramenta que a gente usa. E a Duda, né, Duda? Nossa gestora dos projetos. É o meu desafio diário, o ClickUp. É quem mais usa o ClickUp. Talvez a Duda tem que extrair o máximo aqui do Gabriel, né? Gente, hoje eu vou gastar o Gabriel. No bastidor aqui, ela tava tirando tudo que vocês imaginam de dúvida. Muito louco. Show de bola. Então, Gabriel, para começar, cara, talvez seja legal, para quem não conhece o ClickUp, você contar um pouquinho da história do ClickUp e até a sua história, né? Como que você chegou no ClickUp, até se tornar aí o especialista, representa ClickUp no Brasil e tudo mais. Claro, assim, o que acontece? O ClickUp ele nasceu em uma demanda de alguém que já tinha um conhecimento sobre o mercado de plataformas digitais de gestão, né? Só que não estava satisfeito. Então, o ClickUp é um software americano, né? Então, quando o Zeb Evans, que é o CEO do ClickUp, ele idealizou assim, olha, eu preciso gerenciar a minha empresa de software. E software, eles não eram software de gestão. Eles criaram o ClickUp para poder se gerenciar internamente, porque eles viram que não tinha nada no mercado que conseguia ligar os pontos que eles precisavam. Então, eles precisavam de uma plataforma que servisse como um hub que centralizasse as operações deles num lugar só. Porque assim, a troca de contexto é algo que atrapalha muito a produtividade. Então, o que acontece? Olha, a gente vai centralizar tudo em uma plataforma única. Então, foi isso que guiou a criação do ClickUp. Eles perceberam que, olha, eu tenho empresa de software aqui e tenho esse novo produto que está desenvolvendo para a gente mesmo, até eles perceberam que, olha, isso é o produto. Esse é o principal foco. E aí, eles mudaram a empresa e começaram a trabalhar no ClickUp como um produto, né, para criar o software como um todo. Então, assim, o ClickUp foi criado em 2017, a primeira versão pública dele, e agora, em 2022, já está no 2.140 e tanto, que toda semana atualiza, né? E o 3.0 agora está chegando também na virada do ano e com certeza já está na mão de todo mundo que for utilizar o ClickUp. Legal. Show de bola. E assim, uma curiosidade, Gabriel, que eu já vi vídeos do ClickUp, né? E eu sei que internamente eles também usam gestão ágil, né? Para o próprio desenvolvimento do ClickUp, né? Internamente lá tem squads e tal. E você também conhece de gestão ágil, até escreveu um artigo, depois você até recomenda aqui para a galera, né? Como é que faz para encontrar esse artigo, de como usar o Scrum com o ClickUp. Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Sobre o ágil lá dentro do ClickUp? Claro. O que acontece? O ClickUp hoje, assim, ele está pegando o que tem de mais avançado gerencialmente, né, nas aplicações. Então, assim, como a empresa é muito grande, a gente não está falando só de um Scrum de um time, de um ágil de um time, a gente está falando quase de um Scrum nesse caso. Então, eles têm uma escala muito grande ali dentro, então tem bastante pessoas, então eles têm a separação, né, pelo conceito de squad que a gente tem hoje, né? Então, basicamente, dentro do ClickUp, para quem conhece, mas para quem não conhece, a gente tem vários módulos, por assim dizer, de aplicações diferentes. Então, imagina que dentro do ClickUp ele é uma amálgama de diversos componentes e cada squad gerencia uma desses componentes. Então, eles têm tudo, assim, até para manter um código mais limpo, né, reduzir essa troca de contexto de código, eles focaram nessa parte. Então, eu tenho um whiteboard, tenho um dashboard, tenho notificações, então cada squad lá domina essa parte. Então, tem uma parte de engenharia muito forte, porque assim, o ClickUp é um software muito complexo. Então, quanto mais aplicações, mais coisas você absorve, mais complexo fica. Então, assim, se a gente pensar como ramos, né, for dividindo, mais conexões entre essas áreas para a gente ter. Então, você precisa realmente ter uma gestão que, primeiro, dê a velocidade que eles precisam, porque o ClickUp atualiza toda semana. Se não tiver uma release pública, a gente que trabalha Avance Mais nos bastidores aí, sempre tem release, toda semana. Então, você não consegue criar um cenário desses, na prática, sem uma gestão ágil eficiente. Show. Sem realmente ter uma velocidade envolvida para você conseguir manter, primeiro, a velocidade que você precisa, porque eles gerenciam o ClickUp no ClickUp.
Nossa, da Então, hora, hein? eles desenvolvem, eles assim, eu não faço um produto... Isso eu acho bacana, né? Porque assim, você está desenvolvendo um produto para fazer gestão Eles são ágil, né? Para fazer essa usuários gestão e e usa são o próprio produto desenvolvedores. para fazer. Né? Então, assim, cria o ClickUp e usa o ClickUp para fazer a gestão da própria Mas eu tenho uma empresa. dúvida, Sim. cara. O ClickUp, para quem chegou agora nesse mundo, é uma plataforma de várias ferramentas para você cuidar dos seus projetos, das suas listas de tarefas, usar lá um quadro Kanban para ir avançando nisso, né? É uma ferramenta bem completa que tem tudo que você precisa lá, né? Mas assim, imagina que eu sou de um segmento variado, seja lá do marketing, seja lá, eu tenho meu próprio negócio, eu trabalho na área de educação. O ClickUp é só para TI ou para outras áreas também? É bacana você perguntar isso porque, para quem não me conhece, né, eu sou engenheiro mecânico. Então, eu comecei a utilizar o ClickUp para gestão de operações envolvidas em engenharia mecânica, em engenharia de campo. Então, assim, quando a gente fala, mas o ClickUp não é só... Mão na graxa. Não eu falo porque o ClickUp ele é tão amplo, e na parte de consultoria também, né, que eu já trabalhei em diversos também, é uma gama de mercados muito grande. Então, assim, não é um software só para TI. Ele é um software que realmente que ele consegue abranger diversas áreas. Eu acho que É um ele foi software criado muito para TI, flexível, né? né? Exatamente, tipo, Muito exatamente, flexível. ele nem foi criado para TI, por quê? Quando você cria um cenário para TI, você tem que fazer assim, é sempre uma balança, né? Por que os outros softwares, eles têm são um software focado na TI, eles têm aquele formato ali? Por que o ClickUp ganhou uma categoria própria, por assim dizer? Porque eles se propuseram, é um desafio, a expandir essa abordagem. Então, por exemplo, hoje a gente trabalha assim, eu vim da engenharia mecânica por ali, eu fui usuário ClickUp, né, para quem não me conhece, fui usuário ClickUp, então eu sou engenheiro mecânico, fui usuário ClickUp, comecei a gerenciar os meus projetos, as minhas equipes dentro do ClickUp, até o ClickUp se tornar hoje o meu trabalho full-time, né? Então, assim, eu comecei nessa área, mas ao mesmo tempo eu já trabalhei com diversas empresas no mundo todo, então, assim, eu posso dar exemplos de empresas que trabalham com gestão, por exemplo, de empréstimos, com a parte de gestão de operações de empréstimos bancários dentro do ClickUp, desenvolvimento de software dentro do ClickUp, parte de planejamento do curso, parte de educação dentro do ClickUp. Por quê? Igual foi comentado, ele é muito amplo. Então, ele te dá uma gama de ferramentas que, na prática, o nicho que você trabalha, ele não te limita dentro da plataforma. Na prática, quem entra no ClickUp, qual que é o cenário? A pessoa entra e fala, vou controlar, por exemplo, meus sprints dentro do ClickUp. Aí ela percebe que os sprints dela vão gerar algumas documentações ali, no mínimo algumas atas, né? Sim. Aonde que eu vou fazer essas atas? Ela percebe que o ClickUp tem uma ferramenta de documento, ela começa a fazer ali dentro. Não, mas eu queria poder planejar minha release fora. Eu vou criar um documento público para o meu cliente. Aí depois ele vai perceber que a área de marketing que vai pegar esse release e fazer algum asset, algum ativo com ela para poder vender, ela pode fazer gestão de marketing dentro da mesma plataforma. Então, o que está acontecendo hoje é que o ClickUp está crescendo organicamente exatamente por ser uma plataforma muito plural, assim, multidepartamentos, por assim dizer. Então, começa numa área... Usar, né? Exato. Então, assim, muitas vezes começa no TI e vai para as outras áreas, ou começa no marketing e vai para as outras áreas, ou começa na documentação e vai para as outras áreas. Então, Legal. realmente é algo que a gente consegue ter, sim, para todas as empresas e para todos os nichos. Você tem algum dado, Gabriel? Não sei se você tem isso daí, ou se pode divulgar, né? Quais são as indústrias que mais usam o ClickUp? Eu chuto aqui na minha cabeça que seja marketing, pelo menos é onde eu mais vi usando hoje. Mas é aquilo que você falou, né? Já vi um monte de gente implementando tudo quanto é área. E a gente usa fortemente aqui, né, Duda? Marketing, em projetos de marketing. A gente já é um as nossas exemplo campanhas, disso. a gente usa Delivery muito. também. A gente usa também para suporte, né? Para toda a gestão da MindMaster está no ClickUp hoje. Mas os nossos projetos de marketing estão todos lá e eu conheço outra galera de marketing também, eu sei que marketing usa muito. Você tem esse dado aí? Olha, assim, numericamente não, tá? Porque, assim, mas o que eu consigo passar é o quê? É o que a gente está vendo no mercado hoje, tá? Por quê? Quando eu trabalho no ClickUp, a gente acaba assim, pegando várias empresas, né, vários players envolvidos também. Então, assim, duas áreas hoje que estão muito fortes, de fato, é a área de marketing, principalmente aqui no Brasil, tá? A de marketing cresce muito, dentro do mercado americano também, é muito forte essa área de marketing. A parte de TI também está crescendo bastante, tá? E um outro ponto que assim, pouca gente conhece também, assim, que acaba que no cenário brasileiro é mais limitado, muito tradicional, é na parte de finanças. Então, assim, na parte de contabilidade, gestão de clientes de contabilidade, é muito forte.
Então, assim, porque eu, por exemplo, sou um consultor, tenho, né, sou tenho a minha empresa, por exemplo, de contabilidade, e eu preciso gerenciar os meus clientes, a minha lista de clientes, Vários datas, clientes, e tem várias datas, Exato. tarefas recorrentes, tem datas específicas, então... Não pode errar o imposto. Exatamente, não pode. Não pode esquecer. Exato, então para você poder manter um controle que não é só, assim, por mais que você conseguir transmitir aqueles pensamentos, aquela estrutura que você precisa para dentro de uma plataforma, o ClickUp se tornou uma plataforma muito simples de você migrar esse tipo de pensamento e necessidade para a parte digital. Então, essas são 3 áreas, assim, mesmo que aqui no Brasil não seja muito forte essa parte da contabilidade, assim, no mercado externo, acho que eu coloco as 3 principais áreas ali que atuam. Mas, por exemplo, eu já trabalhei com, assim, a gente fala de escalabilidade, de ter condições assim, com cenários assim, mais variados possível. Eu já trabalhei na parte de mineração, a parte de design de roupa do Vaticano. Caramba! O ClickUp serve pra tudo. O ClickUp entrando assim, em todas as linhas aí. Eu já fiquei surpreso, tem uma moda no Vaticano, muito louco. É engraçado, porque a gente olha assim, porque... Você acha que a roupa do Papa é sempre igual? Alguém faz aquilo. E parece que é brincadeira quando a gente fala isso, não é possível. É possível e é verdade. Por quê? Quando a gente fala assim, tudo que você trabalha, por mais simples que pareça, tem um processo por trás. Então, se tem um processo por trás, primeiro, alguém conhece aquilo para operar, alguém montou uma estratégia por trás daquele processo e aquilo roda em algum lugar. Pode ser numa planilha, pode ser num papelzinho, exatamente, pode ser num quadro, em algum lugar aquilo roda. Então, não é porque a gente não está vendo aquilo que aquilo não acontece. Então, a gente fala da roupa do Papa com um exemplo muito doido, muito fora da curva. Imagina o processo para fazer a roupa do Papa. Porque... Pode errar, cara. Mas será que usa gestão ágil também? Deve usar, né? Você está usando o ClickUp tem tudo gestão ágil por trás ali. É engraçado falar, porque sim. Vamos descobrir. É mesmo? Sim, a roupa do Papa é feita em sprints. Exato. Assim, eu não posso falar a roupa do Papa, mas o design que vem por trás, porque assim... até passando para a audiência, ou assim, na igreja, eu falei na igreja católica, que foi o exemplo que eu tive. As combinações de cores, elas não são aleatórias, tem todo tem significado, simbologia, né? Tem todo um ritual, assim, você não pode colocar algumas cores com as outras, você não pode pegar um elemento, sei lá, trigo e colocar com alguma outra cor. Então, tem um banco de dados disso, tem uma métrica disso, do que usar, qual tonalidade. A gente está falando já de escala RGB, porque quando a gente fala de cores, assim, que a gente parece que é só um padre com uma cor, não é isso. Tem um designer por trás. Então, ele tem que passar um color grading daquilo, tem que passar qual é a cor, tem que fazer um ensaio, como que vai ser o bordado, se o bordado vai ter. Então, alguém vai programar a máquina para fazer o bordado. Então, tem um processo de design em torno disso, que a gente vê algo como algo simples, mas toda essa gestão dessa operação como um todo, ela acontece, assim, falando que foi para que eu já participei, que ela acontece no ClickUp. Então, para uma coisa assim, que a gente não vê, mas para ter uma missa, para ter um culto ali, com uma tem um backlog tem por trás, tem várias squads trabalhando. E você reclamando do seu projeto. Realmente. Assim, não consegue fazer as coisas. Então são cenários bem diversos assim para fazer isso acontecer. Nossa, muito louco. E Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem está começando, quem quer implementar, eu acho que assim, um ponto muito importante é que muita gente que quer implementar gestão ágil, que quer trazer uma metodologia de gestão nova, já vai muito forte na ferramenta. E a gente fala muito disso aqui no Made Master, de não ir primeiro na ferramenta, conhecer o método, conhecer como que tudo funciona. Falando realmente da implementação de ferramenta, o que você traria de importante aí para uma equipe passos, né? Que está colocando ferramenta nova, que quer mudar de ferramenta também? Eu acho que é um impacto muito grande. Assim, primeiro, toda mudança, de fato, você tem que vencer uma inércia. Essa inércia pode ser processual, puramente, ou ela pode ser cultural na empresa. Então, por exemplo, eu que vim da área de engenharia, a gente tem uma inércia muito grande interna. Eu faço isso tem 40 anos, sempre funcionou. Entendeu? E vai chegar esse moleque agora e vai me falar que o negócio não funciona. Aí. Exato, entendeu? Essa coisa colorida vai mudar a realidade que eu montei a minha empresa inteira. Formei há 50 anos e quer falar exatamente. Então, assim, a gente vê que tem uma inércia, muitas vezes cultural, que precisa ser vencida. E assim, como que as minhas experiências, o que eu já vi, assim, o que consegue vencer essa inércia?
o conhecimento, primeiro, de um framework montado, de ter um conhecimento técnico por trás ali, ele embasa qualquer direção que você vá tomar. Então, assim, o fato de você se dedicar para aprender uma metodologia ou aprender várias metodologias e conseguir entender dentro delas o que liga para você poder montar um formato específico naquela empresa onde você está, né, tá trabalhando hoje, é crucial. Então, assim, muitas vezes, assim, não vou aprender a plataforma, o ClickUp, por exemplo, e vou sair aplicando todo esse ponto. Se você não souber isso como aplicar, não adianta. Uhum. Se você não souber, Tem que ter um alicerce para construir isso. Tem que ter um alicerce. Então, assim, quando a gente fala de ferramenta, é exatamente isso. Não adianta dar uma ferramenta maravilhosa para alguém que a pessoa não vai saber utilizar. Então, não adianta, assim, no Brasil é muito comum pegar um alicate e usar como um martelo, né? É verdade. Então, assim, a gente quem nunca, né? Mas, assim, mesmo que o fato de a gente saber que está errado ali, é assim, olha, vai resolver, vai, mas não está. Então, você precisa, primeiramente, ter um conhecimento técnico ali embasando. Esse conhecimento técnico ligado a um conhecimento das capacidades daquela plataforma, daquela ferramenta, aí você tem um cenário que você consegue gerar um impacto muito grande. Não, muito louco. Mas, assim, o cara não precisa fazer nenhuma tecnologia de foguete para sair usando o ClickUp. Não é uma parada faculdade assim, que, puta, mano, se eu vou ter que fazer um curso de 18 meses, 24 meses, para ir começar a fazer meu projeto. Muito pelo contrário, é rapidão, né? Exatamente, assim, exatamente porque o ClickUp, quando a gente olha a interface, olha a maneira de utilizar, primeiro ele já foi pensado no cenário ágil. Então você já vê até a interface, ela já te dá algumas diretrizes para você poder seccionar algumas questões ali que já caem muito bem. Então, assim, a interface já foi pensada no primeiro lançamento do cenário ágil. Se não rodar ágil, roda também. Mas ele foi conceitualmente pensado já numa gestão ágil. Primeiro ponto, ou seja, se você tem um conhecimento ali, já vai ser muito familiar para você começar. Segundo, o ClickUp, a gente fala que eles têm vários níveis, né? Então, assim, tem níveis que a gente consegue rodar o ClickUp muito bem, com pouco tempo, mas quanto mais, assim, até assim, eu acho que tudo que a gente trabalha para aprender mais, Sim. Quanto mais tempo você colocar, mais você consegue aprender, assim, as capacidades daquilo ali, e não só as capacidades, quais que são, assim, os limites que você consegue seguir ali dentro. Entendeu? Então, assim, eu acho que ter esse conhecimento ali... Então, o ClickUp, para você começa muito simples, tem bastante coisa na internet que auxilia, tá? Para quem quiser começar, para desenvolver, aprender um pouco mais sobre isso, tem bastante coisa. Falando isso, você tem alguns modelos prontos que a galera pode, no ClickUp, lá, baixar um monte de template? Tem isso também? Tem, assim, quando você entra no ClickUp, já fazendo um jabá aqui, quando você entra... ClickUp, não é nem... Quando você entra no ClickUp, o que acontece? Você entrou na plataforma, você já tem uma biblioteca inteira lá dentro, tá? Então, sim, tem, assim, para quem quer começar, eu quero começar com Ágil, por exemplo. Você entra na biblioteca do ClickUp, já tem vários templates ali nativos da plataforma, já foram desenvolvidos para a pessoa poder começar. Porque se você chegar, não tem nada no meu ClickUp ainda. O ClickUp já te dá isso, inicialmente. Claro que você vai personalizar, muitas dessas coisas estão em inglês ainda, então, assim, dicas assim, em inglês é uma coisa que, né, fala para todo mundo que está ouvindo também. É muito importante mesmo. Não é um impeditivo, né? Não é impeditivo porque... não sei inglês, não posso nem ver o porque eu falo porque, assim, o ClickUp já está traduzido, né? A gente está falando aqui, mas já está traduzido, já tem versão em português, então quem não fala... da tradução? Participei da tradução também, na revisão técnica ali, a gente trabalhou bem, ainda estamos trabalhando, porque, igual a gente falou, o ClickUp, nessa gestão ágil, é melhoria constante, né? Então não dá pra gente... Uma melhoria a cada sprint. Então, assim, a gente tem... Toda semana. Toda semana. Então, assim, a gente está num cenário constante, eu falando na parte de tradução especificamente, né? De melhorar a tradução, de nacionalizar, não é no Google Tradutor e colocar uma informação. É entender termos, entender, assim, e é um português brasileiro, não é um português de Portugal. No planeamento de Portugal, o planejamento do BR. Exatamente, é um português brasileiro mesmo. Mas tem português de Portugal também, né? Para quem não é de Portugal. Não. Ainda não? Não. Então, assim, Brasil... Você aguenta aí, irmão. O Brasil foi priorizado. O Brasil foi priorizado, mas assim, É que a gente tem, né, uma audiência em Portugal também. Cristiano Ronaldo vai ter que usar em Vai ter que português. usar. É isso aí. Pelo menos uma vez vai ter essa... Agora, é porque assim, tem um português brasileiro
ali dentro. E assim, só que como são termos, acabam sendo mais universais, o termo sprint ele não vai mudar. Os termos Os termos, ou seja, se você sabe os frameworks, sabe aquele cenário, isso não vai alterar. Sim. Então, quando você chega no ClickUp, você pode pegar um modelo que vai estar lá sprint, vai estar o backlog, vai estar todos esses itens eventos consolidados já, que podem ser personalizados, é claro, mas a pessoa consegue, entrei no ClickUp, consigo pegar essas informações para poder começar a planejar os meus sprints, fazer a minha gestão de backlog ali dentro envolvida também. Ótimo. Então é algo que você consegue realmente iniciar bem rápido. Uma coisa que eu vi no ClickUp que eu achei muito legal é que os templates que o Gabriel estava falando até, você tem template por área, né? Então, por exemplo, você tem template para projeto de marketing, você tem template para post no Instagram, como que você vai fazer uma sequência ali usando gestão ágil para soltar um post, para fazer um artigo, para fazer uma redação. Então é muito legal que você consegue realmente pegar ali um template e trazer para sua área e a partir dali do template você começa a modificar Algumas alunas nossas de sentido. RH usaram os templates e falaram numa aula ao vivo que a gente tem na mentoria e salvou a vida delas, assim. Você de RH tem isso lá. Agora, o ClickUp, ele, assim, pode assustar os caras. O cara vai chegar lá e falar, nossa, velho, tem tudo isso aqui. Qual que é o começo, o elemento principal? É, assim, algumas pessoas, assim como nós, estão vindo do Trello, que é uma ferramenta super simples de usar. Como que eu começo a usar a ferramenta do ClickUp? No sentido assim, eu começo com uma lista, eu começo com uma pasta, eu começo com um Kanban. Como é que começa, como vocês dizem lá no Principado de Minas, como é que começa esse trem? Claro. Assim, o ClickUp, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que ver no ClickUp é, olha, o que eu quero trazer para cá. Então, assim, de imediato eu não recomendo ficar na luta de trazer tudo ali dentro. É trazer algumas coisas bem feitas. Trazer algumas coisas realmente, trazer aquilo para você utilizar esse processo de onboarding na plataforma, por assim dizer, ou seja, você está embarcando ali nessa nova jornada ali, fazer isso bem feito, entender isso um pouco mais e realmente montar o que está acontecendo. Para você começar, eu acho que assim, essa parte template é muito interessante, porque assim, o ClickUp, para quem não conhece a hierarquia, ele tem vários níveis. Então você vai ter a empresa como um todo, então você vai ter espaços diferentes ali, imagina como se fossem departamentos diferentes, e vão ter as pastas e as listas, né, que a gente acabou de comentar. Então o que acontece? Qual que seria o meu início? Tentar aglutinar as informações até você perceber que o assunto não bate mais. Então, talvez mapear o meu fluxo seria um... Sim, por exemplo, ó, se eu fosse separar hoje, eu vou montar uma parte ágil bem simplificada. Eu vou ter um backlog, correto? Vou ter um backlog e vou ter a minha sprint. Pontos. Isso já são contextos diferentes. Então, eu já entendo que eu tenho que separar isso um pouco. Então, posso usar uma lista para cada coisa? Posso. Correto? O meu backlog ele pode vir de algum lugar. Eu posso ter um backlog que ele vai trazer informações do departamento A, B, C e D que vão ser unificados, vão ser priorizados e a gente vai começar a ter sprint com eles. Então, beleza. Aí, a partir dessas necessidades, olha, onde que estão esses itens, o ClickUp vai se ramificando. Por isso que não acho a gente começar muito grande e tentar afunilar. Pegar afunilar e a partir do momento que você afunilou, você começa a ramificar para ter as caixinhas, as coisas que você precisa. Tudo no Eu lugar. concordo, né? Começa pequeno e vai... Exatamente, porque aí você consegue realmente ter primeiro o controle do que está acontecendo e crescer de maneira orgânica. Porque senão, assim, o que acontece muito é a pessoa colocar muita coisa muito rápido, ela perceber que aquilo não é necessário e você perdeu tempo começando e vai ter que perder tempo limpando de novo. Engraçado, não foi combinado, mas é justamente assim que a gente usa, né? Exatamente. Duda que pilota o nosso ClickUp. E uma coisa que é importante também, até pra audiência, gente, é que você não vai, tô rodando ágil, etc, vou colocar o ClickUp agora. Ele nunca vai ficar perfeito de primeira. A gente tá usando o ClickUp tem uns 8, 9 meses. É quase um ano, né? Quase um ano, a gente começou no começo do ano. E a gente segue com muita melhoria pra fazendo ali dentro da ferramenta. Vamos fazer uma pergunta pra Duda? Duda, pronto. olha aqui pra lente da verdade. Como que a gente faz a galera atualizar o ClickUp? Juro que eu não sei mais. Gente, sério, problema seríssimo, viu? Botar o time pra atualizar o ClickUp. Mas aí, vou defender o ClickUp aqui. A culpa não é do ClickUp. Não, a culpa não é do ClickUp. Porque a gente já tinha esse mesmo problema quando era post-it na parede. Mas eu acho que o ponto-chave é na hora que você vai colocar uma ferramenta, aí a gente entra mais no ponto de metodologia. É o pessoal entender o porquê
de atualizar O valor aquilo? daquilo, né? Qual o valor de atualizar aquilo? Eu acho que assim, é vender pro time realmente o que ele vai ganhar com aquilo para poder trazer realmente aí uma É que a gente criou uma motivação, zoeira aqui né? na nossa Gente, tem até figurinha já no vamos atualizar o grupo, ClickUp, galera. O time que tá nesse grupo é muito doido. Que assim, a hora que a gente vai conduzir a nossa daily, a Duda, quem é que atualizou o ClickUp? E o ClickUp, quando você atualiza o seu quadro Kanban, ele manda notificação. Ele manda notificação. E o nosso celular começa a ficar tremendo assim. Sexta-feira, antes da review, eu tiro o relógio, deixo. Porque não dá, Não parece dá, que eu tô com parece- trem, para de vibrar, ué. Todo mundo atualiza antes da Todo reunião. mundo atualiza antes da reunião, incrível. Aí vai todo mundo limpinho, santo lá pra reunião, mas os caras fizeram tipo 5 minutos. Assim, eu finjo que eu não vi nada, né? Ou seja, assim, a gente ensina a gestão ágil para vocês, mas nós somos humanos aqui também e faz parte. O legal é que a ferramenta ajuda a gente a ter a visibilidade de tudo que está caminhando, de tudo que está andando. E então, putz, melhorou demais. A gente saiu do Trello por conta de uma limitação, que a gente acabou crescendo muito. Então, nossas tasks lá não foi mais possível gerenciar do jeito que a gente fazia. Primeiro, a gente saiu do post-it, como o Denison falou. A gente começou a olhar, a parede começou a ficar amarela demais. Muita farinha. Toda a ferramenta, né? E assim, me conta uma coisa, Gabriel. Durante a pandemia, a gente notou um uso de ferramentas digitais muito maior pelos profissionais. Como é que foi isso para o ClickUp, cara? Olha, assim, o que acontece? A pandemia, ela forçou a quebrar alguns paradigmas. Isso foi claro, assim, do ponto de vista positivo ou negativo, o cenário foi modificado, correto? Então, assim, quando a gente fala de eu ter um escritório rodando cheio de pessoas e do nada eu precisar de ser forçado ou por necessidade local de basicamente retirar a minha equipe do escritório e criar um cenário de home office, isso cria alguns desafios para a empresa. Primeiro, a pessoa está todo dia do seu lado, você consegue ir lá e ver o status do que está acontecendo, sentir aquele clima da Isso empresa. você tem um time com uma comunicação boa, né? Porque pode estar todo mundo no escritório e ninguém sabendo o que ninguém tá fazendo. E assim, mas sabe o que acontece? Mas você ainda teria capacidade de colocar assim, de tomar ação. Num cenário que isso, você tem que criar um ambiente que você consiga ter aquele mesmo sentimento de sentir o que está acontecendo, conseguir tomar ação. E assim, um dos pilares, assim, até o Sr. Lento fala na parte do Scrum, é o quê? A diferença de times assim, que utilizam o mesmo framework, mas com uma entrega, uma produtividade muito maior que outras, é a capacidade que eles têm de criar uma ciência do cenário através da comunicação. Sim. Então, quando um time comunica bem, hoje tem canais de comunicação que criam a consciência de o que está no sprint, porque a entrega do sprint é individual. Então, na época a gente está num software que tem tarefas ali que o resultado é eu fiz a minha parte. Isso não é assim, direcionado à nossa entrega diretamente. Então, a gente tem que criar um ambiente, foi isso que as plataformas e o ClickUp se propôs a fazer durante essa pandemia, foi mesmo que o time esteja descentralizado, ele subiu uma camada a mais do que até os escritórios tinham, que era cenário de potencializar a ciência da situação para as pessoas. Então, se mesmo que a gente esteja no escritório, você não vai estar vendo o que está acontecendo em paralelo. Mas no ClickUp, pelo formato de te mandar notificações, de você entrar num ambiente, ter o status de cada coisa, ele fez um cenário até melhor do que o escritório. Então, por isso que o que foi basicamente um teste de campo. A equipe não tem equipe no escritório, então tem que funcionar fora dele. O trabalho continuou. Exatamente, o trabalho continuou e agora que a gente está tendo uma volta para o escritório, aquele formato que nasceu no ClickUp durante a pandemia de descentralizar e aumentar a comunicação, ele se manteve mesmo na volta. Tem muita gente híbrida agora, né? É porque eles começaram a ver entrega de valor disso, né? Exatamente. A gente aqui tá híbrido, né? A gente vem segunda, quarta e sexta pro escritório, às vezes só segunda e sexta, né? Quarta, às vezes a gente pula. Às vezes a gente dá o gato. Às vezes uma semana sim, uma semana não. Mas por quê? Porque a gente tem uma ferramenta, a gente está apoiado na ferramenta. Exatamente. O fato de você estar aqui ou não muda o fato que onde você trabalha, as informações são armazenadas. Rodando sem... Teve uma vez que ela estava na Europa, eu estava nos Estados Unidos e o Denison estava aqui. E a empresa continuou.
todo mundo sabe o que está acontecendo. Sim. Exatamente, porque para Uma vez fez 2 semanas. 2 semanas atrás. para a nossa audiência que conhecendo, que não conhece a plataforma, o que acontece? Tudo que acontece no ClickUp, ou você recebe uma notificação ou vai gerar um histórico ali. Então, assim, qual que é uma das principais fontes de uma produtividade mais baixa, mesmo em time de alta performance? A troca de contexto. Troca de contexto. Então, se toda hora você está tendo que variar aquele contexto, por mais que você, na hora que você está com o seu tempo ativo, tenha uma produtividade alta, o tempo que você está procurando as pontas para você fazer as conexões é um tempo não agregado, é um valor não agregado. Desperdício de tempo. Exatamente. Então, quando a gente consegue dar ciência para a equipe que tudo está dentro de um ambiente, ou seja, a gente cria um cenário que a gente chama de ponto único da verdade, né? Single point of truth, né? Você assim, olha, eu sei que está aqui dentro. Sim. Então, se eu entrar lá, né, o ClickUp tem pesquisa, né? Então, se eu pesquisar o nome de uma tarefa, algum assunto, eu vou conseguir encontrar. Então, eu consigo ter primeiro, saber o que está acontecendo, conhecer, usar a plataforma dessa maneira e falar, olha, se eu precisar, eu tenho aquilo disponível. Eu acho esse ponto muito importante mesmo, porque fica aquela coisa de, às vezes eu estou usando o Trello, estou usando uma ferramenta que seja mais voltada realmente ali para o Kanban. O Trello ainda tem muitas coisas que dá para anexar, né? Mas, eu preciso de um link de alguma coisa, eu preciso da documentação de alguma coisa, eu preciso ver que dia que vai acontecer tal coisa. Tá tudo, você consegue colocar tudo no mesmo backlog, você não precisa nem sair do backlog que você tá. Você tem ali várias coisas que você consegue agregar naquele backlog e pronto, você não precisa perder tempo. Isso é uma coisa que a gente usa muito, né? Muito. A documentação do projeto, a gente põe tudo dentro do ClickUp, né? Então a pessoa tá ali, tá as tarefas dela, quer saber o link do documento tal ou alguma coisa. Tá tudo lá, né? Dentro. A documentação tá tudo ali, a gente consegue ter tudo no mesmo lugar, isso é muito bacana. E uma outra coisa que eu gosto muito do ClickUp, que inclusive aqui, eu vou abrir para a audiência, é uma coisa que a gente tem que trazer mais para a Mindmaster, que eu acho que é uma dor muito grande de muita empresa também, é vincular a estratégia com o operacional. E o ClickUp ele faz isso literalmente, automaticamente. Você consegue vincular os seus backlogs, as suas entregas com os seus objetivos. Dá para usar o OKR lá dentro, né? E linkar ele com as listas. Eu acho isso muito legal porque ele tangibiliza realmente, trazer a estratégia para o operacional. Isso é show de bola. Exatamente, assim, e eu acho que a palavra principal quando a gente fala dessas mudanças é visibilidade. Sim. Porque, assim, por mais que você consiga fazer, assim, estrategicamente fazer aquelas gestões, o que a gente consegue potencializar agora é ter visibilidade disso. Então, por exemplo, quando a gente fala de backlog, eu vou pegar o Trello, eu usei o Trello também. Então, assim, quando você começa no Trello, você tem as suas colunas ali, você tem um valor que ele faz o que a gente chama de agrupamento daquilo. Então, você vai ter algumas colunas que são os agrupadores. Porém, cada um daqueles cartões ali, né, que a gente chama de tasks no ClickUp, né, eles têm mais de um atributo. Então, muitas vezes, a visão que você precisa ter do seu backlog naquele momento não é especificamente apenas daquelas colunas que você tem separado. Não, eu falo porque, assim, tem outros atributos. Então, assim, eu tenho outros atributos que eles vão impactar na sua priorização. Sobre um cliente, sobre datas, sobre algumas questões específicas. Então, muitas vezes, você precisa pegar um cenário que está assim e fazer assim com ele. E ver de maneira diferente. Então, quando você tem uma ferramenta que utiliza, você pode ter o mesmo formato que você tem, que você já está acostumado, já está familiar. E, ao mesmo tempo, você transpor aquelas informações para formato de Gantt, quero ver no timeline. E ter visões diferentes daquele mesmo item, você consegue ter os insights que você precisa para tomar decisões melhores diante de priorização, ou até, por exemplo, estou com alguns itens bloqueados, como que eu consigo ajudar o time mais? O que vai ter mais impacto? Né, para poder tirar esses bloqueios, por exemplo, durante a minha sprint. Você consegue ver isso muito mais. Então, essa clareza, eu acho que consegue trazer para a gente um ponto que eu acho que é o que diferencia um pouco o ClickUp de outras plataformas do mercado. Então, se eu tenho um Trello, eu tenho um Asana, tem outras plataformas ali que se propõem a gente faz a mesma coisa, eles não conseguem fazer hoje, tecnicamente, essa troca de contexto utilizando a mesma base de dados. Eles não conseguem mostrar aqueles dados de maneiras diferentes e facilitar o uso para quem está usando, porque não adianta fazer isso aqui, você tem que fazer malabarismo demais para ter aquela informação. Você não tem que manipular demais aquele dado. Para o ClickUp é geralmente um clique.
Literalmente. Você só adiciona uma forma nova de ver e pronto, acabou. E resolve Tá aqui. tudo resolvido. Visualiza de outra forma, né? Aí vai ser Então, legal nós realmente isso. consegue crescer bem aí. Show de bola. E assim, pra gente finalizar o nosso papo, Gabriel, a gente fala muito, né, sobre gestão ágil, a gente dá muita dica do método, dos frameworks, de como o jeito ágil de agir, sobre a mentalidade, dá dica também de como a pessoa começa. E confesso, a gente fala pouco de ferramenta, né, nos nossos conteúdos. Sim. Esse é o momento aqui, é um episódio só para falar da ferramenta que a gente usa, inclusive, né? Se você puder dar dica para a galera, como é que faz para sair um pouco dessa parte conceitual, que é o que a gente já faz muito, e para a parte da ferramenta, por onde eles começam, onde eles consultam. Eu sei que você escreveu um artigo sobre isso, se você quiser passar aí para a galera, como faz para acessar esse artigo. É legal saber onde estão os conteúdos do ClickUp também, que vocês disponibilizam. Claro, assim, tem algumas maneiras de você começar, assim. Primeiro, a primeira coisa cria uma conta no ClickUp e entra no ClickUp. Quando você chegar lá, você vai ver um pouco daquela interface já, tá? É a minha primeira dica, porque realmente... É bem intuitivo, né? Você precisa ter aquilo ali, porque é uma ferramenta que se você conseguir ver os dois lado a lado, você consegue trazer aquelas informações e testar direto. Você consegue colocar aquelas informações. Então, assim, para quem está começando nesse cenário, primeiro, eu tenho um artigo no blog do ClickUp, né? É um blog, né, americano, mas assim... Como que acessa o blog do ClickUp? É só digitar no Google? Se você digitar no Google Gabriel Agile ou Scrum, no Google, acho que o primeiro artigo já vai aparecer o meu nome com esse artigo. Então, Gabriel Ágil, já vai aparecer você. Gabriel Scrum ClickUp já vai Gabriel aparecer. Scrum, vai, Gabriel Scrum. Mas a gente, vou prometer uma coisa, vou colocar o link. Coloca o link para vocês aí. Eu facilita porque lá eu tenho uma quebra completa assim, que a gente consegue fazer de várias maneiras, né? Mas tem uma maneira ali que é bem visual para quem está começando ali. Então tem assim, eu tenho até mind maps lá explicando, olha, de onde que vai vir isso aqui, de onde que veio a informação, muito bom. Bem completo para quem está começando. Tem as definições também, até para quem tá começando agora na gestão ágil também, tem as definições ali. Então, se precisar, faz uma tradução no browser ali, que é um artigo que está em inglês, mas traduz ali, é bem simples. Consegue trazer essas informações utilizando o ClickUp, né? Com essa conta já consegue criar aqueles itens ali. Então, para quem quiser começar, dá para começar bem também. Eu acho que ele pode fazer depois um episódio em cima desse conteúdo dele aí também. Demorou. Né? Bora. Boa. A gente abre o ClickUp. Bacana. Abre o ClickUp e mostra, e né? depois a gente faz um vídeo. Você nem passa no seu também. Show de bola, Gabriel. E como é que o pessoal te acha? Nas redes sociais? Olha, eu tenho meu Instagram, que é GABR, né, de Gabriel.Hoffman. Lá eu posto bastante conteúdo do ClickUp. Tem assim, para as pessoas verem um pouco do dia a dia, né? Porque assim, hoje eu sou estrategista ClickUp, eu trabalho com ClickUp assim. Eu falo 8 horas por dia, mas sabe que não é verdade. É um pouco mais que isso. Então, assim, o ClickUp já é o meu trabalho. Então, quem quiser acompanhar, conhecer um pouco mais, não só da rotina, mas de atualizações, modificações, coisas que estão acontecendo no cenário ClickUp, né, que a gente chama, podem me seguir lá, tá? Então, quem quiser, assim, Então, qual que é a minha fala de novo? gabr.hoffman, de Gabriel, só que sem o final, né? Então, gabr.hoffman, né? Pode me seguir lá, tem bastante coisa ali. Já tem alguns conteúdos ali já escritos ali, tem alguns... Aí sim, tem o link desse item lá no meu Instagram direto, já tem, quem quiser conhecer o link do post ali, tem vários conteúdos adicionais também. Quem quiser começar no ClickUp, aprender um pouco mais, tem coisa ágil ali também. Então assim, acho que é um ótimo caminho para poder começar. Beleza, e obrigado, Gabriel, pelo tempo aqui, pelo papo, muito bom o papo, né? Um podcast, foi um episódio diferente aqui do nosso podcast. Sim. Obrigado, Duda. Obrigado, Denis, por mais um. Obrigado a todos que nos viram, nos assistiram até aqui. Eu agradeço aí, pessoal. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e seja...